Eu vou mostrar para você agora no robot estrutural uma análise de um pilar. Na verdade não é uma análise, eu vou te mostrar como que você vai interpretar os eixos do pilar. Quais são os eixos que tem num pilar? Você vai ouvir falar sobre o eixo X, Y e Z, momento em X, em Y e Z. E o que que isso significa na prática? Para que você tem que saber isso? A posição de um pilar, dependendo se ele estiver direcionado do lado mais fino para um lado ou para outro, ele muda o resultado do cálculo. E é importante você saber quando considerar o momento em X, em Y ou em Z. X não, né? Porque X vai ser sempre o sentido longitudinal do pilar. Mas eu vou te mostrar agora no robot para você entender isso. Ó, para você entender o que é momento em X, Y e Z em um pilar ou numa viga, né? No pilar a gente fala de flambagem, mas é a curvatura que vai fazer no pilar. Você tem que entender de eixo. Nós temos dois sistemas de eixo, sistema local e sistema global. Uma carga, você pode aplicar ela referente ao sistema local e sistema global. O que é isso? Veja esses pilares aqui. Eu tenho esses pilares aqui, ó. Vou deixar eles rotacionados, 0 grau. Vou deixar na mesma posição dos demais aqui, ó. Então vamos imaginar esses dois pilares aqui, pilar número 1 e pilar número 3. Eu quero aplicar uma carga aqui linear na superfície dele aqui, ó, nesse lado maior do pilar, dos dois. Se eu pego uma carga aqui, ó, definição de carga, uma carga de barra e aplico, veja aqui o sistema de eixos aqui, ó, X azul, Y verde e Z vermelho. Isso aqui é o sistema global. Aqui nós temos a direção verde, que é a direção Y. Então, se eu quero aplicar uma carga contrária a Y, é menos Y. Então, aqui é o valor que está, menos Y. Então, vamos aplicar uma carga de menos 500 kg, menos 0,5 tonelada por metro. No eixo Y, tá vendo? Então, direção aqui, ó, contrária, por isso que é negativo. Eu vou adicionar, vou aplicar a barra 3, melhor dizendo. Aplicar. Opa, barra 3. Aplicar. Tá aí a carga. Vou aplicar novamente a mesma carga. Você veja o que aconteceu aqui, ó. Qual que é a opção que está marcada aqui embaixo? Local, né? Agora eu vou aplicar a mesma carga, só que global, na outra barra número 1. Adicionar. Tá lá, na mesma direção, ok? Duas cargas aplicadas. Agora eu vou girar esses dois pilares. Olha o que acontece com a carga deles. Tem dois pilares, vou girar 90 graus. Dá uma girada neles aqui, Enter. Olha aqui, girei os dois. Deixa eu dar um cálculo aqui só para atualizar. Deixa eu deixar fino aqui, ó. Olha o que aconteceu com a carga, tá vendo? Uma carga permaneceu na direção. A outra girou com o pilar. Por que isso aconteceu? Por que essa carga aqui girou com o pilar? E por que essa outra aqui não girou com o pilar? Porque essa carga aqui eu apliquei no sistema global. Quer dizer que independente da posição do pilar, ela vai respeitar o eixo global, que é esse aqui, ó, o eixo verde ou azul ou Z, não importa. Já essa outra aqui, ó, ela respeitou o sistema local. O que é o sistema local? Toda barra, deixa eu afinar aqui para você ver, toda barra, seja viga ou pilar, ela tem um sistema local de eixos. Sempre o eixo X é o sentido longitudinal. Então sobrou aqui, no caso do pilar, se o pilar flamba em dois lados, né, o lado mais fino geralmente, mas ele pode flambar para um lado ou para o outro, né? Não no eixo X. No eixo X ele pode ter uma torção em torno dele. Mas o que seria então o pilar, o momento do pilar? Como que eu digo que ele está dançando em torno de um eixo ou de outro? Olha aqui, ó. Eu tenho então esse eixo verde aqui. Imagine esse pilar. Vamos imaginar. Olhe, observe o eixo. Quando eu ativar aqui, você vai enxergar ele assim. Deixa eu ver se dá para deixar ele mais fino assim. É que vai ficar pequeno aqui, não vai ficar legal a visão aqui para você. Deixa eu ver que posição que ficaria melhor. Eu acho que tem que ser assim mesmo, transparente. Tá, deixa assim, ok? Então, veja, nós temos aqui a barra verde, que é o nosso eixo Y. Tá ok? Imagine que isso aqui fosse um alfinete. Ok? Um alfinete. E esse pilar aqui é um pilar de papelão. Você fez aí com
caixinha de creme dental, um formato de pilar retangular. E você quer girar esse pilar, você coloca ele num fixa com o alfinete, ele prende ele num quadro e quer girar ele. Então, o sentido que ele gira é em torno do eixo que você espetou. Então, imagina aqui, ó. Eu estou com o eixo verde espetado, vamos deixar fino aqui novamente. Eu estou com o eixo verde ali, ó. Cadê? Sumiu meu eixo. Agora voltou. Ó, eu estou com o eixo verde espetado aqui no pilar, então ele vai tender a dançar nesse sentido aqui, ó. É como se tivesse assim, ó, espetado assim lá no quadro. Você colocou um espeto aqui, ó. Vamos lá, aqui é a posição que está na direção do eixo verde. Você fixou lá no quadro, ele vai dançar aqui para um lado ou para o outro. Você pode fazer um giro aqui do teu pilar. Então aqui, quando você tem o momento nesse sentido, você tem o momento em torno do eixo local. Aqui, tá vendo? Você analisa o eixo local, em torno do eixo Y. Se eu giro o pilar aqui, ó, eu tenho o momento... Deixa eu girar o pilar, girei a estrutura. Se eu giro tudo aqui, ó, se eu giro assim, ó, olho em relação a esse pino vermelho aqui, eu estou analisando em relação aqui a face mais fina do pilar, como se tivesse espetado ele no quadro lá nessa superfície aqui. Então ele vai flambar, vai girar em torno desse eixo. Então aqui é o momento em Z. Agora veja na viga o que acontece. A viga, se eu coloco uma carga em relação ao eixo local de uma viga, vamos pegar essa carga aqui, ó, uma carga de barra, uma carga em Z, deixa eu colocar aqui 0, aqui em Z, ó, com a carga sistema local. Agora veja o que vai acontecer, ó. Se você acha que está aplicando uma carga aqui, tá vendo que Z é para cima, coincidentemente, global e local é da mesma coisa. Mas eu vou aplicar no eixo local, ó. Se eu coloco uma carga menos 1 tonelada por metro e coloco aqui assim, ó, a carga está assim, ok? Mas se eu girar essa viga aqui, ó, então olha só, a carga está assim. Se eu seleciono essa barra aqui, ó, e por algum motivo eu viesse a rotacionar ela, isso não acontece aqui, mas quando você tem uma viga de madeira ou de aço, acontece você rotacionar. Quando você tem a carga, uma viga U lá, você quer colocar ela de pé ou deitada, então aqui no concreto não. Olha o que acontece com a carga. A carga muda, é como se estivesse lateralmente, daí. Mudou totalmente. Tá? Então, ao lançar a carga aqui, você tem que lançar em relação ao sistema global, porque senão você vai ter esse problema. Tá vendo? Ó? Então, girei 90, 0, não vai ter problema. Ok? Olha aqui, se eu lanço a carga agora aqui nessa outra aqui, ó, mesma coisa. Carga de barra, menos 1, só que sistema global, nessa aqui, ó. Adicionar nessa aqui. Ó, não importa se eu gire essa viga aqui, ó, 90 graus, a carga permanece. Ó, nesse primeiro modelo agora, ela está em relação no sistema local, está em relação ao eixo Y, mas no global permanece no Z. Por isso que eu coloco em relação ao sistema global. Ok? O momento dessa viga aqui agora, se você quisesse ver o momento dela, ó, é o momento em torno do eixo Y, do eixo Z, não do eixo Y. Quer ver? Vamos conferir, ó. Deixa eu calcular aqui só para você ver, ó. Ó, vou pegar essa barra aqui e vou ativar o momento em Y para você ver, ó. Vamos pegar editar, modificação da subestrutura em uma nova janela. Só para finalizar ela sozinha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu desativar a carga. Então veja, vou pegar aqui resultados, diagramas de barras, vou ativar o momento em Y, que é comum a gente ativar, ó. Parâmetros, vamos deixar aqui ativo. Ó, você não tem praticamente momento aparecendo aqui na viga. Ok? Se eu mudo agora de Y para Z, agora aparece. Então o momento é em torno do eixo Z. Tá vendo? É como se o eixo Z tivesse apontado sobre a viga e ela pode girar em torno dele. Então, por isso que a gente vê esse movimento aqui. A barriga aqui, você pode ter o gráfico em torno do eixo Z, não do eixo Y. Tá ok?
Espero que você tenha entendido. Isso aí pode facilitar você tanto na hora de você colocar a carga em ponto. Então, sempre que você quiser colocar uma carga, colocar uma carga aqui nesse ponto, nesse nó aqui, ó. Você tem que colocar a carga numa direção, na outra, ou nas quatro, de cima para baixo, baixo para cima, na forma que você quiser, você consegue colocar a carga. Ó. Quando você vai colocar a carga de barra numa posição, você também pode atribuir um ângulo para a carga. Você pode pensar, pô, mas se tiver uma carga meio diagonal, meio enviesada, você aplica um ângulo e você vai ter a carga na posição que você deseja. Perfeito? Foi essa a dica. Espero que tenham entendido. Abraço e até mais.